Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Eu estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos falar sobre os mistérios da Serra do Roncador. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, todo mundo. Novamente, depois de uma paradinha de acho que quase 2 semanas, né? Sem programa Despertos, que nós fomos até a Serra do Roncador, eu, alguns alunos meus do método da integração e fãs e pessoas que ficam na minha página ou em uma das 3 páginas que eu tenho. E até vou refazer aqui a lembrança de que eu tenho 3 páginas, que é a primeira, que é a mais, digamos, representativa, é o Sol Negro Livro, ou Sol Negro tracinho livro no Facebook. Estou escrevendo aqui embaixo para vocês, para ficar mais fácil de encontrar. A outra, que é uma página pessoal, Maria Pereda, que é uma página que está com o perfil lotado, né? Deu 5.000 pessoas, às vezes sobra um espacinho para introduzir mais um ou outro, mas o que é difícil, porque está lotada. E a página que vocês podem curtir e mandar perguntas tranquilamente, que é uma fanpage sem limite de pessoas nessa página, que é Maria Pereda M. C. Pereda. Aí não tem erro, qualquer um pode me achar por lá, ok? Então é só curtir e mandar mensagens que eu respondo assim que eu puder, dentro da possibilidade, porque está ficando cada vez mais difícil devido ao número de mensagens e atividades com os alunos e grupos de WhatsApp e tudo mais. Mas eu faço a medida do possível. E lembrando também que eu tenho um canal no YouTube que é o Sol Negro 11, tudo junto. Então é Maria Pereda. Na verdade, você vai enxergar como Maria Pereda, mas você deve digitar o Sol Negro 11, tudo junto, mas como tem um outro que aparece como o Sol Negro 11, não sou eu, embora ele utilize os meus vídeos, eu sugiro que você digite o Sol Negro 11 e busque por Maria Pereda, que vai aparecer imediatamente. Bom, então essa turma toda que está nessas páginas no canal do YouTube é que foi comigo para a Serra do Roncador, passar 10 dias meio mágicos, e eu vou dar uma pitadinha hoje a respeito disso e através das perguntas da Cris, mas o volume mesmo de informação e todos os vídeos, o gosto da coisa, vocês vão ter que esperar um pouquinho, que nós temos mais de 130 gigas de filmes que foram feitos ali na região por uma série de acontecimentos e locais lindos e místicos que nós filmamos. Então, vai demorar um pouquinho para editar, mas dentro de algumas semanas nós vamos estar postando um documentário com uma previsão de 1h30, por aí, lá no meu canal do YouTube e nas páginas que eu acabei de mencionar. Então, fica de olho que hoje nós vamos falar apenas de um pouquinho daquilo que nós vimos e da história ali do Roncador. Então, é com você, Cris. Maria, antes de adentrarmos nos mistérios, que tal adentrarmos na história do surgimento do Vale do Araguaia? Bem, afinal, as cidades lá formadas são o resultado de interesses particulares e governamentais, bem como a luta dos homens e mulheres destemidos que nos antecederam. Perfeito, Cris. Eu acho que fundamental, antes de falar das coisas, né, que tem muito interessantes, é importante falar um pouquinho da história da região. Então, eu peguei uma revista de Campinápolis, que é uma das cidades por onde nós estivemos. Nós estivemos em Nova Chavantina, Campinápolis e Barra do Garças. Então, ali é que a coisa toda se desenrola, né? Então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho do surgimento do Vale do Araguaia, que é o Rio Araguaia, que é o vale que pertence ao Rio Araguaia. Então vamos lá. Então, antes de adentrarmos na história de Campinápolis, eu estou lendo aqui o que está na revista da cidade de Campinápolis, tá? O objetivo dessa revista aqui, né, que claro vai sempre focar no que aconteceu na cidade de Campinápolis, eles vão dar uma ideia do que aconteceu no surgimento da civilização ali, das cidades ao redor do Vale do Araguaia. Aí eles colocam assim:
As cidades aqui formadas são resultado de interesses particulares e, claro, governamentais, bem como de lutas de homens e mulheres destemidos que nos antecederam. Então, as entradas e as bandeiras do século 17 e 18, que é o que tem a ver com aquela, digamos, população local. Então, o Araguaia não nasceu ao acaso, ou melhor, o Vale do Araguaia, nas cidades ao seu redor. Interesses nacionais e até mesmo internacionais estiveram sempre presentes nos primórdios da ocupação e o desenvolvimento dessa região. Voltando aos séculos 17 e 18, a história narra que foram formadas dois tipos de expedições para explorar o Brasil ainda desconhecido. Então, nós temos as entradas, que são um grupo organizado e apoiado pelo governo português, e as bandeiras, né? Então, grupos criados por particulares. Também você tinha, então, as entradas, novamente, que era um grupo organizado e apoiado pelo governo português, e as bandeiras, que eram grupos criados por particulares. A gente sempre ouviu falar dos bandeirantes, mas pouco sobre essas entradas, né? Então, esse grupo, as entradas, ele buscava expandir o território no país e foi o responsável pelo povoamento dos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a descoberta de ouro em Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso. A segunda, que as bandeiras, que eram particulares, né, buscavam metais preciosos e a criação de índios para vendê-los como mão de obra barata no mercado escravagista. Ambas foram responsáveis pela interiorização do país. Provavelmente nesse período surgiram os primeiros habitantes do Vale do Araguaia. Desde as entradas e as bandeiras, essa região atraía gente de vários lugares do Brasil em busca de ouro e de índios. Em 1667, os bandeirantes Campos Bicudo e Bartolomeu Bueno da Silva, Bartolomeu Bueno da Silva, que é o pai, no caso, tinha dois com o mesmo nome, e seu filho de mesmo nome, chegaram à região de Araés, local onde está situada a mineração NX Gold, no município de Nova Chavantina. Também atraído pelo ouro, mais tarde, Amaro Leite Moreira partiu da província de São Paulo, atravessou o Rio das Mortes e chegou à Cachoeira da Fumaça, situada no município de São Joaquim. Amaro Leite e seus homens encontraram vestígios de ouro num córrego que denominaram de Santo Antônio e resolveram ali se fixar. Deu-se início a um pequeno povoado, o primeiro da região, até que então não havia sido ocupada por civilizados. Então, como nós pudemos ver, isso tudo está ligado ao ouro, né? Então, sempre o ouro, pedras preciosas, especificamente ao ouro, foi então aquela parte dos interesses pessoais que gerou essa cidade, ou as cidades que estão sempre no Vale do Rio Araguaia. Então, é com você, Cris. Maria, a Serra do Roncador é conhecida por ser um local com muitos mistérios. Parte desta fama se originou com o desaparecimento de expedições e pesquisadores. Fale-nos sobre isso. Exato. Historicamente, ela é muito conhecida pelo desaparecimento do Coronel Fawcett, né? Então, vamos contar um pouquinho a saga do Coronel Fawcett, que, entre outros, que se fizeram famosos por lá e desapareceram, esse aqui eu acho que é o número 1. Então, como diz a revista, precisamente no século XX, o Araguaia despertou interesses nacional e internacional por conta da mística Serra do Roncador, das belezas do Rio das Mortes, das belezas do Rio das Mortes, do ouro existente na região e de promessas de encontro de cidades perdidas que levavam ainda mais ouro e grandes mistérios. Então, além até do Coronel Fawcett, tem os nazistas, como se sabe, até registrado isso, por volta de 1936, 1933 a 36, estiveram por lá, acompanhando a história de Fawcett e acompanhando a história de outros mapas secretos e por aí vai. Qual é a verdade, não sabemos, mas não deixa de ser muito
interessante. Diz aqui a revista: com todo esse potencial a ser explorado de outros interesses, inclusive militares, a região passou a receber várias expedições apoiadas pelo governo, em virtude do plano de ocupação da parte central do Brasil. Dentre as principais expedições, destacam-se a do Coronel Fawcett, a bandeira Piratininga e expedições Roncador-Xingu. Tais expedições eram acompanhadas pela imprensa nacional e internacional, que noticiavam os acontecimentos com bastante entusiasmo à época, fazendo chegar os fatos em várias partes do mundo, dando notoriedade à região em âmbito nacional e internacional. Daí chamou atenção, mas não só. Na verdade, existiam mapas, e esses mapas secretos de origem não clara é que levaram a, digamos, pesquisadores como Coronel Fawcett para lá. Então, vamos falar dessa expedição do Coronel Percy Harrison Fawcett, que foi feita em 1906 para a Serra do Roncador. Então, ele fez o seguinte: ele iniciou a exploração na Amazônia, passando a juntar pistas que o levavam a acreditar na existência de uma civilização muito antiga na selva. Depois de anos recolhendo evidências, em 1925, adentrou o Brasil em sua parte central rumo ao Araguaia, juntamente com seu filho Jack, de 21 anos, e um amigo Raleigh Himmel, à procura de uma cidade perdida que misteriosamente a chamou de Z, né? Z de Zara, ou de zebra, que é o que aconteceu, talvez, né? Não se sabe o que aconteceu com o Fawcett, né? Não se sabe se acabou em zebra, dando zebra, ou se realmente ele se deu bem. Então, de posse de vestígios de uma estatueta que ganhara de um presente de um amigo e com procedência no Brasil, Fawcett acreditava que a cidade Z, a cidade perdida, ficava no Araguaia e que a porta para se encontrar e entrar, digamos, nos seus caminhos, ficava na Serra do Roncador. Atrás desse ideal, em 1929, Fawcett desapareceu na mata e tornou-se um grande mistério para o mundo, e a partir de então, centenas de exploradores, cientistas e aventureiros mergulharam nas matas em busca de vestígios do Coronel Fawcett, bem como da Cidade Perdida. A saga do Coronel Fawcett foi muito importante à época e até hoje inspira escritores e autores e produtores e grupos místicos e esotéricos, como o nosso, que foi até lá em busca de, pelo menos, sentir a emoção e a energia do local. Então, existem livros que falam desse assunto, como o livro chamado de O Enigma de Coronel Fawcett e Z, A Cidade Perdida, de David Graham, da editora Companhia das Letras, e Z, A Cidade Perdida, de David Graham, da editora Letras. Até os dias atuais não faltam escritores e, digamos, cientistas em busca de dicas da Cidade Perdida, Z, ou a Cidade do Ouro, como queira chamar, ou a cidade que conectava com os Incas. Porque o que se fala ali na Serra do Roncador é que existem túneis que levam à cidade Inca, que não é Inca também, mas digamos assim que os Incas acabaram habitando, ou os pré-Incas também, que levam até as cidades ao redor do lago Titicaca, entre Peru e Bolívia, Tiwanaku e Pumapunco. Será? Nós tivemos algumas pistas de que isso é possível, mas nenhuma prova. Nós continuamos no mistério. É com você, Cris. Maria, nesta mesma região está o chamado Rio das Mortes. Nossa, que nome estranho, né? Sombrio. Qual a história que originou este nome? O nome não tem como deixar de prestar atenção. O Rio das Mortes, que então era dito no passado que ele era lindo, um rio de águas cristalinas, e hoje é um rio barrento, tal qual é o Rio Araguaia. Mas o Rio da Araguaia e o Rio das Garças, né, que se encontra por lá, que você tem então uma união entre os dois, fazendo um X de Runa Gebo, que é a runa, digamos, do X da questão,
ao mesmo tempo é um ponto de encontro de dois rios onde existe um grande nível de energia no local. Vai ver que esse X é um dos pontos em que o próprio Coronel Fawcett pensou em ser algo especial. Vamos falar sobre o Rio das Mortes. Na década de 30, o roncador fascinava o mundo. Aventureiros, pesquisadores e sertanistas vinham para cá com o objetivo de conquistar esta serra. Em 1938 foi organizada uma expedição com o mesmo objetivo e recebeu o nome de Bandeira Piratininga. Essa expedição partiu de São Paulo, chegou a Anápolis, cidade posteriormente que influenciou o nome do município Campinápolis. Então, Campinápolis significa uma campina, talvez, de Anápolis, né? E depois alcançou o Rio Araguaia e, por fim, o Rio das Mortes. Foi essa expedição que olhou primeiro com bons olhos para as belezas do Rio das Mortes, através do sertanista e chefe da expedição Piratininga, Willie Aureli, que escreveu em seu livro O Roncador, o trecho abaixo. Rio das Mortes, com exclamação. Nome sombrio, mas que não corresponde à fantasia de todos. Jamais a mente humana poderá fazer ideia real da majestade deste curso de água cristalina e pura. Pintor algum sonhou fixar na tela a paisagem tão maravilhosa. Se o Araguaia é belo, o Rio das Mortes é esplêndido. Nunca julguei nesta minha vida de peregrinações espetáculos como o que deliciaram os meus olhos. Willie narra ainda em seu livro que o rio recebeu esse nome devido a uma carnificina praticada pela bandeira de Antônio Pires de Campos em 1683, onde foram trucidados os índios Carajás e Araés. Bom, então é isso, a história do Rio das Mortes. É com você, Cris. Maria, você mencionou a cidade perdida do ouro e a trilha Inca. O que nos leva a considerar esta possibilidade? Pois é, são muitas considerações a esse respeito. Nós sabemos que civilizações antes do tempo oficial, como eu costumo dizer, antes do tempo oficialmente contado nos livros de história, e extremamente avançadas existiram, como é o caso dos Atlantes, e como, digamos, com a queda de Atlântida, o afundamento de Atlântida, muitos sábios daquele povo se espalharam pelo mundo e levaram o conhecimento da Atlântida para todas as partes do globo, talvez até com a intenção de que alguma informação sobre a existência deles continuasse a existir. Então eles levaram para civilizações como os egípcios, chegaram a atingir povos da América do Sul, com certeza América do Norte também, mas a América do Sul é clássico, porque Peru e Bolívia têm as civilizações que foram muito avançadas em construções através de megálitos com cortes fantásticos de pedras, com tecnologia avançada, com posicionamento, digamos, astronômico, que não é a coisa que um Inca poderia ter feito com enxadinhas de cobre, talvez, e metais menos nobres. Então, não é possível que você tenha, nem com enxadinhas de ferro, conseguir cortar aquelas pedras com tamanha precisão. Havia tecnologia no passado da humanidade e essa tecnologia mostra um conhecimento em comum dos dois lados, dos dois hemisférios da Terra, dos seus dois lados, Oriente e Ocidente. Você vê uma reprodução de um mesmo conhecimento com os mesmos princípios. Portanto, obviamente, havia condições com essa tecnologia, imediatamente pós-Atlântida, ou até durante a época da Atlântida, de fazer passagens subterrâneas entre algumas regiões. Então, conta-se que essa passagem subterrânea, uma delas, estaria entre a Serra do Roncador e as cidades que estão ao redor do Lago Titicaca, ligando até aqueles povos de cabeças alongadas que estão no Museu de Paracas, e não só, mas Cusco também tem várias cabeças alongadas, crânios alongados, que mostra que uma civilização antes dos Incas, pré-Incas, existiu e tinham traços que não eram
tipicamente de Homo sapiens, porque a cabeça alongada e o crânio alongado, especialmente com 2 placas cranianas, diferentemente das 3 placas do Homo sapiens atual, já mostra que era uma outra espécie. As cabeças, os crânios alongados, eles eram ligeiramente esculpidos, digamos, com pressão sobre a caixa craniana, mas existem várias múmias de crianças, e não são poucas, são dezenas dessas múmias, porque são centenas de esqueletos desses dos crânios alongados, especialmente o que mais durou são os próprios crânios alongados, que estavam na região e foram escavados, e tem muito mais sendo escavado, e encontraram-se crianças e até bebês que já tinham esse crânio alongado. Então, provavelmente, eles faziam até, por uma questão estética, alguma deformação no crânio, porque existem variações, um pouco mais parecendo arredondado e um pouco mais alongado, mas muitas crianças, bebês com o próprio crânio alongado, sem ter sido deformado. As miscigenações, as misturas com Homo sapiens da região é que devem ter gerado essas diferenças em formatos de crânios que nós encontramos nesses museus, especialmente no Peru, que não esconde os seus, digamos, descobertas como outros países encontram. Então, esse pessoal provavelmente era mais inteligente do que nós, porque eles tinham de 25% até 50%, em alguns casos até 60% como previsão, de um cérebro maior com uma camada de córtex, neocórtex, e córtex frontal, pré-frontal e tudo mais, que leva a uma capacidade analítica maior, portanto um QI mais alto do que o nosso. Aparentemente, eles foram dizimados pelos incas, que quando chegaram à região, com seu belicismo, tomaram a região e atacaram esse pessoal de Paracas, especialmente, foram destruídos. Isso é uma suposição, porque consegue-se ver muitos crânios com sinais de que foram, digamos, machadados, foram cabeças, crânios arrebentados por pancadas. Então, uma das suposições é que os incas invadiram a região e destruíram aquilo que eles poderiam considerar até como monstros, porque eles tinham uma caixa craniana diferente. Embora mais diferentes, mais inteligentes, eles não eram aparentemente belicistas como eram os incas, né? Quanto mais inferior, mais agressivo. Quanto mais superior, menos agressivo. Mas não sabemos ao certo o que é que aconteceu que levou à extinção ou ao desaparecimento do povo de Paracas. É seu enigma, e talvez tenham sido eles que construíram esses túneis entre as regiões. Outra visão e informação é que esses túneis levavam a Agartha à cidade intraterrena, ou que seria o centro, né? Seria Shambhala, Agartha, que seria uma região toda intraterrena com várias cidades, cuja capital seria Shambhala. Isso são relatos daqueles que dizem que chegaram a entrar em contato com essas cidades e que retornaram. A grande maioria desapareceu sem dar muitos recados. É isso aí. É com você, Cris. Maria, a trama do seu segundo livro, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril, termina na Lagoa Encantada e na caverna de Campinapolis. Esses são realmente lugares sagrados, tal qual os Chavantes o consideravam? Que mistério envolve esses locais, inclusive ligado ao aparecimento de OVNIs? Bom, fantástico. Vocês vão ver no documentário, uma cerimônia que foi feita pelo cacique pajé Chavante, maravilhoso, José Luiz, que ele tem um nome, digamos, brasileiro, mas ele tem também o seu nome Chavante, então ele é um cacique pajé Chavante, já um senhor de idade com uma vitalidade incrível. Então, junto com ele, e junto com o Maurinho do Roncador, que vai aparecer em destaque nos nossos vídeos, que é o melhor guia da região e é um ambientalista fantástico, conhece tudo do local, fomos à Lagoa Encantada, ou Lagoa Sagrada, como bem chama
chamam os chavantes, que protegem a lagoa e não deixam que ninguém toque nela, nem que se banhe nela. Interessantemente, o cacique pajé nos permitiu banhar na lagoa, e isso foi incrível, porque não é comum ele permitir isso. Alguma coisa que estava em nós fez com que ele se tornasse extremamente receptivo ao nosso contato. Interessante. Então, nós fomos até a Lagoa Encantada e eu toquei naquela água verde maravilhosa, aquele local exuberante, uma energia estranha. Ou vários, não foram poucos, não muitos celulares se apagaram na região, travaram. O meu novinho, ele chegou lá, puf, ele apagou, entrava e saiu o sinal dele de que ele estava se ligando, se desligando sozinho, ligava e desligava. Um colega até tentou arrumar o celular, desistiu, ele apagou de vez, como se estivesse sem bateria, estava carregadinho, 100%, estranho. Então, quando saindo ali do alto de Campinápolis, nós descemos, antes de ir para a lagoa, nós fomos para a caverna ao lado da lagoa. Então, isso tudo está em detalhes no meu segundo livro da trilogia O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. A história acaba entre a lagoa e essa caverna. Então, tem mais cavernas ao redor, mas eu citei especificamente essa caverna, que é uma caverna maior, que no fundo dela é meio triangular, tem uma parede. E dizem os chavantes que aquela parede é um portal. Então eu usei essa história no meu livro e os personagens principais abrem essa parede sob condições especiais e dentro dela estava lá a solução parcial do mistério que estava no livro, mas eu não vou contar isso porque quem não leu ainda, eu não vou estragar, não vou dar spoiler. Então, segundo o cacique pajé, tem no mínimo 3 portais nessa caverna. Um ao fundo, 2 em cada parede, mas pode até ter mais, e de fato existe uma impressão de que ali estava, num passado distante, aberta aquela parede. Segundo ele, foi fechada aquela parede mais ou menos nos anos 50 para prevenir, digamos, passagens para o interior da caverna e gerar mais desaparecimentos. Isso seria uma boa intenção. Outra intenção seria impedir que o contato entre as duas realidades, a nossa e dos intraterrenos, fosse maior através de lá e com maior intensidade, porque a partir dos anos 50 a caverna começou a ter visitação, não como hoje em dia que o volume é maior, mas começou a ter visitação e poderia gerar, digamos, através de pessoas que fossem e voltassem, um nível de turismo muito grande, ou pessoas que simplesmente entrassem na caverna e não saíssem mais. Para evitar isso, dizem que a caverna foi fechada em seus portais, mas ficou no ar. Quem é que fechou aquilo? Uns dizem que os incas fecharam, né? Mas os incas são do Peru. Esses incas não seriam especificamente o povo inca atual, e sim também os descendentes de um povo mais avançado que teria o conhecimento dessas informações, coisa que os incas hoje já não têm mais, perderam essas informações no tempo, mas que, então, esses mais avançados fizeram o fechamento do local. Bom, muitas histórias difíceis de entender, mas vamos voltar então à nossa experiência. O cacique pajé fez uma cerimônia fantástica, ficamos em círculo, e ele ficou ao centro, cantando e dançando, fazendo, digamos, umas chamadas, uns cantos muito fortes, e foi muito emocionante. Tive pessoas que acabaram saindo de si, né, com um estado de expansão de consciência, outras que rodavam, pareciam que iam cair ao chão. Então ele tem realmente um poder muito grande e fez uma cerimônia que se chama de cerimônia de cura ali, para que todos nós nos alinhássemos. Conte-nos a sua experiência mais contundente. Tá interessante, porque realmente eu voltei um pouquinho diferente do que eu fui. Existe um padrão novo dentro de mim, e eu não digo que foi por causa do cacique pajé, mas eu digo que foi em função da viagem, do contato com novas energias, de um contato com esses padrões que me deixaram realmente diferente,
até com uma mente um pouquinho mais clara. Na lateral da caverna já tinha uma saída para a lagoa, nós descemos mais um pouquinho. Então foi aí que o cacique pajé, José Luiz, permitiu que nós entrássemos na lagoa, o pessoal nadou, e eu simplesmente toquei a água e senti que era uma água diferente, uma água com uma certa viscosidade, uma sensação estranha aquela água. Ela é verde, né? Uma água da lagoa que não tem peixes, não tem vida, não tem nada, é uma água extremamente verde. Conta-se, segundo o cacique pajé, que existem 4 pedras no fundo da lagoa, e essas pedras é que geram um brilho extraordinário, já relatado por várias pessoas, e além desse brilho que se vê do alto em determinado momento, bem na superfície da lagoa, para quem está nadando lá, que é permitido nadar a um ou outro, vê esse brilho das pedras ao fundo. Esse fundo, segundo se diz, tem mais de 1000 metros de profundidade, então é extremamente profunda essa lagoa. E desse fundo saem bolas de luz e muitos relatos sobre avistamento de OVNIs que saem da lagoa e voltam para a lagoa. Muitas pessoas, grupos já viram. Infelizmente, nós não vimos nada disso, embora tivéssemos prestado bastante atenção, não fomos afortunados com esse tipo de visão, mas fomos brindados com algo mais dentro de um padrão de cura, de mudança de frequências, e acho que todo o trabalho que aconteceu conosco lá, que vai estar bem descrito no documentário, foi em cima da mudança do nosso interior, como se estivéssemos sendo preparados para um processo transformacional, tanto nas vigílias como dentro da caverna e na Lagoa Encantada. Pelo menos esse é o meu relato. Houve uma mudança interna, um padrão novo foi instalado e boa parte dos que estiveram por lá perceberam que tudo o que nos aconteceu levou para um processo transformacional muito grande, muitas energias, e eu não tenho a menor dúvida, devido às sensações e o padrão energético que nos cercava o tempo todo, de que estávamos sendo observados e positivamente trabalhados. Então, nós vamos voltar à Serra do Roncador agora em novembro, através da Era de Aquários, Viagens e Turismo, a mesma companhia que nos levou até lá, e nós vamos fazer coisas novas, né, e tentar, digamos, entrar em contato com esses padrões e alguns mais. Então, eu acredito que nós somos preparados para algo maior em um processo, em um gradiente de transformação. Não é à toa que esse grupo, muito coeso, foi até a Serra do Roncador. Não é à toa que o cacique pajé nos deu autorizações não comuns para grupos assim. E não é à toa que todo mundo se sentiu em um processo de transformação, de ganhos. E nós vamos, digamos, redobrar essa vivência, esse novo gradiente energético em novembro. E se você quiser vir conosco, junte-se a nós, a Área de Aquários, Viagens e Turismo, e nós vamos novamente ir para a Serra do Roncador em novembro e vamos fazer umas coisinhas a mais que não fizemos dessa vez, ok? Então, por enquanto, esse é um resumão e fica agora com vocês esse resumo e até o próximo Despertos, mas também até o documentário completo, onde eu vou contar tudo para vocês. Um abração e até mais. Tchau, tchau.
Gratidão, Maria Pereda, gratidão aos nossos telespectadores e internautas. Uma honra enorme estar com vocês. Pedimos que você se inscreva em nosso canal do YouTube, o Cron TV, e o Sol Negro 11, de Maria C. Pereda. E até o próximo Despertos.